Em 1867, o governo da Rússia estava numa crise econômica e eles começaram a pensar o que podiam fazer para aumentar as suas entradas e começaram a perceber que existia um território que pertencia a eles que era acoplado à América do Norte. E aquele território era uma imensidão de gelo, sem sentido, com poucos habitantes, que não dava retorno financeiro nenhum para a grande Rússia. O que eles fizeram? O determinado ministro da Rússia procurou o secretário de Estado americano no ano de 1867. O nome do secretário de Estado era William Seward. Procurou William para dizer: eu quero oferecer para vocês esse pedaço de terra que para nós não tem sentido. Qual era o pedaço de terra? Era o grande Alasca. Naquele momento, Seward teve um estalo. Ele entendeu que os americanos precisavam comprar da Rússia aquele pedaço de terra obsoleto e que não produzia nada. O preço, na época, 7 milhões de dólares. Quando o secretário de Estado, William Seward, apareceu com esse projeto no Senado para tentar convencer o Senado americano de comprar o Alasca, ele foi taxado de maluco, de louco, onde já se viu pagar tanto dinheiro em uma terra obsoleta, num lugar que é só gelo e que não tem nada de valor. Mas William Seward, ele teve vários argumentos de segurança nacional, mas ele foi muito combatido. Chegaram a dizer que o negócio que ele estava propondo para os americanos era uma loucura e chamaram o negócio a loucura de Seward. Outra gozação que fazia era a expressão o jardim do urso polar. Era uma espécie de zombar da atitude do secretário de Estado. Mas mesmo as críticas, o que aconteceu? A maioria do Senado americano, na época, no ano de 1867, concordaram com Seward. E lhe entregaram dinheiro e ele comprou o Alasca da Rússia. 30 anos se passaram e eis a surpresa. 30 anos do Alasca, agora de posse dos Estados Unidos da América, os americanos descobriram no subsolo do Alasca ouro. Uma jazida de ouro estava no subsolo do Alasca. Anos posteriores, descobriram também petróleo. Anos depois, descobriram outros minerais tão valiosos. Aquele negócio que parecia uma verdadeira loucura do secretário de Estado William Seward, agora era motivo de elogios, agora era motivo de alegria e era motivo também de volta dos recursos, do investimento feito. E hoje o Alasca é responsável por alguma parte da economia da nação americana. Esta história é uma história que nos desperta a pensar em muita coisa. Jesus Cristo, para ele exprimir o que é a salvação, o que é o reino de Deus, o que é a verdadeira felicidade, o que dá de fato o sentido da vida, ele criou algumas metáforas, ele criou algumas histórias, algumas parábolas para exprimir a grandiosidade da vida eterna que começa agora. A grandiosidade da verdadeira felicidade que Deus quer para o ser humano, a vida abundante, a salvação da nossa alma. São muitas ideias e palavras para exprimir esse grande tesouro
de Deus para o ser humano. E dentre estas parábolas, eu quero destacar a parábola chamada como a parábola do tesouro escondido. Ela está registrada no Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46, que eu quero compartilhar a leitura desta parábola com você. Leiamos então. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Estas duas parábolas de Jesus, a do tesouro e da pérola, mostram a seguinte atitude: quando nós não temos compromisso com Deus, não valorizamos a sua palavra, não temos uma manifestação do Espírito em nossa vida não tem sentido. É uma vida triste, é uma vida vazia. Nós temos medo da morte, nós não sabemos para que nós vivemos, mas em determinado momento da existência, há um insight, um feeling, aquilo que os adolescentes chamam, cai a ficha, cai a nossa ficha, e a gente entende que a vida não se resume a essa existência. A gente começa a compreender que a vida não se resume a dinheiro, posição, bens materiais. E nós, então, temos uma revelação de Deus, o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa a bem-aventurança de ter Deus na vida. E aí o que acontece? Essa atitude desse homem, que achou um tesouro no campo, escondeu, fez toda a economia possível. Ele, quem sabe, vendeu casa, vendeu carro, vendeu propriedades e foi ali e comprou aquela chácara, porque ele sabia que debaixo dela havia um grande tesouro. William Seymour, ou melhor, William Seward, ele não imaginou que no subsolo do Alasca ia ter tanta riqueza. E eu quero dizer a você que quando você começa a compreender o Evangelho de Jesus Cristo, a entender o Evangelho, você descobre o grande valor que é o Evangelho. Vender tudo na parábola significa abrir mão daquilo que impede que você obedeça a palavra de Deus. Às vezes você deve abrir mão de um jeito de ganhar dinheiro sujo, às vezes você deve abrir mão de o prazer ser colocado acima de qualquer outra coisa, e quando você assim faz, você começa a ter sentido na vida, a sua vida começa a ter a verdadeira felicidade. Eu quero dizer a você que você precisa entrar nessa dimensão, aceitar a Cristo como Salvador, renunciar tudo que impede de você obedecer a palavra de Deus e seguir a Jesus. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.